Começa agora. Programa Conviver. Apresentação: Afonso Moreira Júnior. Boa tarde a você que nos acompanha pela Rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior, emissoras da Fundação Espírita André Luiz, e também pelo nosso portal mundomaior.com.br. Seja bem-vindo ao programa Conviver, inteiramente dedicado ao diálogo interreligioso. Eu sou Afonso Moreira Júnior e no programa Conviver de hoje nós temos a grata satisfação de receber Camila Balbi, que é terapeuta Ayurveda. Camila, nosso muito obrigado, doutora, por estar aqui conosco na tarde de hoje. Seja bem-vinda, ainda que pelo Zoom, sinta-se acolhida na Fundação Espírita André Luiz. Ai, muito obrigada, Afonso. É uma honra estar aqui. Adorei o convite. Muito legal o trabalho de vocês, falando dessa interreligiosidade, né? Então, só gratidão e honra por estar aqui com vocês hoje. Muito bem. É bom conhecê-la pessoalmente. Já a conhecemos por intermédio da internet, pessoalmente em termos, não é? Porque ainda estamos virtualmente, mas vai chegando perto. Camila Balbi, a nossa convidada de hoje, por recomendação, por solicitação daqueles que pediram, que escreveram para o e-mail afonsomoreirajunior@gmail.com. Aqueles que mandaram mensagens pedindo: Ayurveda, tem que falar, é uma crença, é uma doutrina, é uma ciência, é uma filosofia, é uma religião. Indicaram pessoas e graças a essa insistência que nós estamos trazendo aqui a nossa irmã Camila Balbi. Se você está nesse instante com alguma ideia, tem alguma sugestão de alguém que você gostaria de ver entrevistado, um representante religioso, um líder religioso, enfim, um teólogo, um estudioso, um cientista das questões metafísicas, mande o seu e-mail hoje mesmo com a sua sugestão, com perguntas, e também aproveite para criticar, para dar sugestões para melhorar o nosso programa Conviver. Nós queremos conviver com aqueles que nos assistem, que nos dão a alegria dessa audiência que cresce a cada dia. A nossa entrevistada da tarde de hoje, Camila Balbi, formada em comunicação social, ela tem habilitação em jornalismo pela Faculdade UPF, no Rio Grande do Sul. Ela atuou no jornalismo durante 15 anos. Em 2016, Camila Balbi se formou como terapeuta Ayurveda pela Escola Yoga Brahma Vadhyayala. É especializada, Camila Balbi, em saúde da mulher, olha que importante, e da criança, e também em clínica ayurvédica. É estudiosa do conhecimento natural e a potência das plantas medicinais e como elas, as plantas, podem nos ajudar no nosso dia a dia. Camila Balbi atua hoje como terapeuta Ayurveda, fazendo as consultas e procedimentos ayurvédicos e também promove cursos de formação em terapias corporais ayurvédicas. Camila Balbi, a pergunta que chegou aqui, entre tantas outras perguntas: uma pessoa com o organismo intoxicado por maus hábitos alimentares e o estresse da vida moderna, em quanto tempo, em média, se é que pode ser mensurado, ela consegue recuperar o equilíbrio orgânico através do tratamento ayurvédico? Então, Afonso, é assim, a gente tem que entender que no Ayurveda a gente dá todos os caminhos, né, para a pessoa. Então, vai muito da disciplina de quem está ali fazendo, né?
Se a pessoa hoje, dentro de uma consulta ayurvédica, quando a gente faz a avaliação do paciente, a gente sempre recomenda coisas no estilo de vida, rotina diária de autocuidado, cuidados com a alimentação. E esse caminho, quem vai trilhar é a pessoa, né? Então, vai muito da disciplina da pessoa. E se ela for uma pessoa assim bem disciplinada, que esteja disposta ali a fazer os ajustes necessários, né? Porque muitas vezes a gente pensa também que, nossa, para mim ser saudável, para mim ter um estilo de vida saudável, eu tenho que mudar radicalmente. E nem é assim, né? Talvez com poucos ajustes a gente já consegue ter muitos retornos maravilhosos, assim, mas com disciplina a gente consegue mudar em 7 dias qualquer realidade, assim, Afonso. Muito bem. Camila Balbi, o que significa Ayurveda e qual a origem dessa filosofia que envolve a metafísica, a materialidade, medicação? Nós sabemos também que implica em outras práticas que falam ao pensamento, como você mesmo disse agora, a condução disciplinada das orientações. Fala um pouquinho para quem ainda não conhece, quem nunca ouviu falar de Ayurveda. Então, a Ayurveda, né, vem aí, é uma medicina indiana, é um sistema de saúde, né, de origem na Índia. Ayurveda é uma palavra em sânscrito e significa a ciência da vida, né? Também, assim, então, é uma das medicinas, um dos sistemas de saúde mais antigos do mundo. Então, pensa, ele tem mais de 5.000 anos, né? 6.000 anos, tem papiros e textos clássicos datados de até 7.000 anos antes de Cristo. Então, quando a gente pensa, né, nas civilizações antigas e em todo esse conhecimento ancestral, a gente lembra do Ayurveda nesse sentido de uma cultura milenar, né, um sistema de saúde. E quando a gente pensa em Ayurveda e já pensa na Índia, a gente entende também que ele tem uma base filosófica muito igual, né? A fonte de conhecimento é a mesma do yoga, do Tantra, né? E do Ayurveda. Então, eles bebem dessa mesma fonte, que são esses manuscritos védicos, né? Então, há 7.000 anos atrás, tínhamos aqui na Terra, lá no alto dos Himalaias, né? Alguns monges, os mestres, que ficavam lá em meditação. Então, eles em meditação, eles alcançavam aí uma expansão de consciência, né? Só com a respiração, meditando 20 anos, 30 anos, né? Então, eles tinham uma abertura de consciência e eles conseguiam ser um com aquela plantinha. E aí eles conseguiam entender todas as propriedades medicinais daquela planta. E nisso, vários assuntos. Então, eles foram fazendo e foram construindo os manuscritos védicos, né? Então, você pensa que há 5.000 anos atrás, eles já realizavam cirurgias, como são realizadas hoje, né? E até uma curiosidade, assim, um exemplo bem bacana, é que até hoje, né, os instrumentos hospitalares cirúrgicos, né? Por exemplo, uma serra para serrar o crânio. Ela tem que ter um milímetro específico, ela tem que ser de uma densidade específica, e tudo isso estava desenhado já nos manuscritos védicos. Hoje em dia são os mesmos formatos, porém com aço cirúrgico, uma coisa mais moderna, mas até isso, né, vem de uma influência aí do Ayurveda, né? Então, o Ayurveda ele é um sistema de saúde muito, muito amplo, e fala muito sobre a ciência da vida mesmo, como a gente viver e trazer mais qualidade de vida, mais longevidade, né? Não é à toa que o Ayurveda também é chamado a ciência da beleza, a ciência do rejuvenescimento, né? Porque o Ayurveda ele traz esses ramos de atuação, como você bem citou aí no começo, né? A gente fala sobre alimentação, então, é uma alimentação personalizada para cada biotipo, né? Para cada
para cada pessoa mesmo ali, a gente faz um estudo do metabolismo daquela pessoa e traça um caminho, recomendações alimentares para aquela pessoa. A gente fala sobre o estilo de vida, uma rotina diária de autocuidado, né? De você estar ali todos os dias se observando, se cuidando, tirar um tempinho do seu dia aí para se cuidar, né? Isso é tão importante. Hoje em dia, como a primeira pergunta falou, esse estilo de vida muito acelerado, ele adoece muito a gente, né, Afonso? E também temos as plantas medicinais. Então, no Ayurveda, a gente tem mais de 5.000 plantas catalogadas, né, de potências terapêuticas. E, por final, as terapias corporais, que já ficaram um pouco mais, já foram mais divulgadas, né? Assim, o pessoal já deve ter ouvido falar mais sobre uma massagem ayurvédica, né? Mas as terapias corporais dentro do Ayurveda, elas são verdadeiros tratamentos de saúde. Vai muito além de uma massagem, vai muito além de um momento ali de bem-estar. Ô, Camila, é uma questão assim que é da curiosidade de muitas pessoas. A Ayurveda, ela começa a trabalhar no pensamento? É do pensamento para fora ou para dentro, não sei como seria a melhor forma de se expressar, mas é metafísica a Ayurveda? Vamos pensar assim, né, Afonso, sempre que a gente falar sobre terapias holísticas, né, que cai num conceito holístico, né? A palavra holístico vem do latim holus, né, que significa o todo. Então, a gente enxergar a pessoa como um todo. E aí, nisso, todas essas terapias, elas vão enxergar a pessoa dessa forma. Agora, o Ayurveda propriamente dito, como ele tem essa base filosófica bem igual ao yoga, né, como eu falei ali, o Ayurveda, ele entende que a gente tem, no mínimo, 5 corpos aqui agora, né? Então, é o corpo emocional, das emoções, né? E hoje a gente tem várias doenças que vêm desse corpo. A fibromialgia, por exemplo, é uma doença especificamente emocional, que quando a gente não consegue lidar direito com as nossas emoções, ela vem para o corpo físico. Então, ela começa no corpo emocional. Então, tem o corpo mental, dos pensamentos, a qualidade dos meus pensamentos, o que que eu escuto hoje, né? Qual que é a qualidade dos programas que eu alimento os meus pensamentos, o conteúdo que eu alimento os meus pensamentos, a qualidade dos meus pensamentos, né? Se eu tiver qualidades assim muito baixas de pessimismo, de depressão, então já vem doenças ali também, né? Como a depressão, a ansiedade, que vem a esse nível mental. A gente tem também o corpo energético, né? Porque somos seres energéticos. Se a gente for desdobrar as nossas moléculas, se a gente pudesse dar um zoom dentro do nosso corpo e chegar até a última parte observável, a gente veria as moléculas, né? Os prótons e nêutrons. Então, tem essa parte energética, né? Tem a parte física, com certeza, e tem a parte também espiritual, essa alma encarnada aqui. Então, o Ayurveda, a gente observa a pessoa como ela sendo nessa integralidade. E se for assim, com certeza ela é metafísica, né, Afonso? Porque vê tudo isso. Então, a gente trata em todos esses níveis e sempre procurando a causa do problema, né? Sempre a fitoterapia, os trabalhos, os tratamentos ayurvédicos, eles não são para trabalhar o sintoma do paciente. A gente quer entender a causa do que está acontecendo com aquele paciente. Se a causa é emocional, né? Eu atendo muitas pessoas assim com fibromialgia, por exemplo, onde há um médico alopático, porque ele dá um remédio para a dor, mas ele não tem um remedinho para a pessoa falar, olha, melhora a sua depressão. Muitas vezes, pessoas com fibromialgia tomam antidepressivos, tomam ansiolíticos, para tentar melhorar um pouco essa parte mental. Mas já tive pacientes que chegou e falou: olha, o meu médico mandou eu passear mais, eu tomar um sorvete na praça, para tentar ali estimular um bem-estar emocional. Mas com a Ayurveda a gente tem ferramentas mais profundas
para tratar esse tipo de questão, assim, né? Camila, uma curiosidade. Com 15 anos de jornalismo, e nós aqui também, por força aí de escrever, também estamos enfronhados no jornalismo. Como é que é esse negócio aí? 15 anos no jornalismo. De repente você vira mesa e vira terapeuta ayurvédica. Conta essa história para nós. Não, e aqui eu vou te falar que é até meio assim para mim hoje ser entrevistado, porque eu já entrevistei tanto, né? Assim, eu geralmente eu estava do lado daí, né? Olha, Então a gente. eu vou te pedir, então, no término da entrevista, você dá uma nota para o entrevistador. Tá bom. Mas responde Então, aí a assim, nossa pergunta. é isso, né, Afonso? Eu me formei em jornalismo, eu morava lá no Rio Grande do Sul, em Passo Fundo, e muito por idealismo. Eu era uma jovem muito idealista. Eu entrei para o jornalismo porque eu queria realmente mudar o mundo, né? Quando eu entrei, assim, eu lembro que eu queria morar em Brasília, fazer jornalismo investigativo, político, para denunciar todas as falcatruas, e era assim, eu queria ter um impacto, eu queria promover uma mudança, né? Aqueles sonhos juvenis, né? E aí a gente vai, então eu fiz a faculdade, comecei logo a trabalhar, assim, logo no primeiro ano de faculdade, já estagiando. Então já trabalhei em várias áreas do jornalismo, já fui repórter de televisão, já tive programa de rádio, já trabalhei em jornal impresso, jornal online. Então, assim, fiz muita coisa no jornalismo. E aí chegou um momento que dentro dessa questão minha muito idealista, eu já estava assim, eu não conseguia desenvolver um trabalho que eu gostaria, porque aí, quando a gente vai para o mercado de trabalho, né, Afonso, a gente entende que hoje em dia o capitalismo manda muito. E eu era assim uma repórter meio polêmica, eles falavam assim, né? Ah, você é muito polêmica, você gosta de fazer coisas. E aí, ai, mas hoje, ó, você não pode fazer isso porque o fulano é patrocinador. E aí eu comecei a me frustrar na profissão. E aí eu fui me tratar com terapias alternativas, né? Fui observar, me conhecer, trabalhar o autoconhecimento. Aí tive vários amigos e terapeutas que me ajudaram nesse processo. Até que veio assim o cronograma do curso de Ayurveda. E aí eu lembro que quando eu li o cronograma, parece que assim, sabe, todas as suas áreas de interesse estão num lugar só. Porque eu sempre fui apaixonada pelas plantas medicinais, né? Sempre gostei de estudar assim paralelamente ao meu trabalho como jornalista. Sempre gostava das coisinhas naturais, sempre buscava pedras preciosas, todas essas partes assim de terapias sutis que tem dentro, porque o Ayurveda, como ele é muito antigo, tem muita coisa que nasceu no Ayurveda e a gente não sabe, como a aromaterapia, né, dos óleos essenciais, então vem dessa parte do Ayurveda. E então casou e veio. Nossa, quando eu li o cronograma, eu falei, gente, é tudo que eu gosto de estudar. E aí eu fui fazendo uma transição de carreira, assim. Eu fiz um primeiro curso, né, nessa escola, que é a Escola Yoga Brahma Vidyayala, que é em Araguari, né, aqui perto de onde eu moro, aqui em Araxá, e é de um mestre que é muito renomado aqui assim no Brasil e no exterior, que é o Dr. Ruguet, e ele é um mestre fantástico, assim, me acolheu super bem, e desde o momento que eu comecei a estudar, eu senti que eu precisava trabalhar com aquilo, e eu, como uma boa escorpiana intensa, fui fazendo essa transição e hoje estou assim mergulhada nesse universo. Mas olha só, meu Deus do céu. A Ayurveda, Camila, do ponto de vista científico, é considerada medicina complementar, é isso? É reconhecida no Brasil? No Brasil, hoje, a gente já tem, né, isso mesmo, é dentro das práticas integrativas e complementares. O Ayurveda é complementado, assim como o Yoga e outras mais quase 30 especialidades aí terapêuticas, né? Então, hoje no Brasil, a gente consegue, sim,
trabalhar na rede SUS, né, também, atendendo aí, tem muitas cidades já fazendo o movimento de levar para a saúde pública, né, o Ayurveda, e é assim, é um sistema bem profundo, né? Então, tem algumas partes, assim, por exemplo, algumas plantas medicinais que já são validadas pela comunidade científica, né? Coisas assim, até o Dr. Ruguet mesmo, meu mestre, ele traz muito, porque o trabalho dele já é mais antigo, né? Ele já é um precursor aqui no Brasil. Ele é médico alopata, trabalhou 10 anos dentro da UTI em Uberlândia. Então, ele trouxe muito o tema do Ayurveda também para a comunidade científica, né? Mas você quer um projeto científico maior do que 5.000 anos, né, Afonso, ali de comprovação científica, assim, né? Porque o científico é isso, a gente experimentar e a gente entender, né? E o Ayurveda basicamente nos aproxima dessas soluções naturais, né? E é uma ciência assim que ela vai muito pela digestibilidade das coisas, né? A gente fala muito sobre a digestão. Dentro do Ayurveda, até aquele ditado que a gente sempre fala, né? A gente é o que a gente come. No Ayurveda ele é um pouco diferente. A gente fala que a gente é o que a gente digere do que a gente come. Olha, Porque é, que porque interessante. é isso, né? Às vezes a gente come além da nossa capacidade. Eu falo muito também sobre aquela fome, sabe aquela fome específica, mais no final da tarde, principalmente na sexta e no sábado, né? Daquela fome específica de, nossa, eu quero comer uma coisa gostosa, É, pizza, alguma coisa, mas talvez o meu organismo ele não está preparado para comer aquilo, não é uma fome real, né? Então aí o Ayurveda ele fala isso também, que todo processo de doença ele começa no trato digestivo, porque às vezes o que a gente está comendo não está compatível com o nosso poder de digerir aquilo. E aí o que que acontece? A gente começa a intoxicar o nosso corpo, né? Até hoje essa é um termo muito usado hoje, né? Detox, desintoxicação. E esse termo ele também é ayurvédico, ele vem do Ayurveda, porque o Ayurveda fala muito sobre toxinas, fala muito sobre essa formação de toxinas. E essa formação de toxinas, ela acontece nesse momento, quando a gente come algo que não está compatível com o que o meu organismo está preparado para comer, né? Até às vezes a gente dá um exemplo assim de suplementação vitamínica, pessoas que têm muita deficiência de vitaminas, né? Vamos supor que é uma família de 5 pessoas, todas elas se alimentam em casa, né? Almoçam e jantam pelo menos as principais refeições do dia, mas uma pessoa só apresenta uma deficiência de ferro. Então, o que que acontece, né, com essa pessoa? Será que ela não está ingerindo ferro adequadamente? E aí ela vai suplementar. Se ela não observar o poder de digerir aquilo, mesmo a suplementação pouco vai funcionar. Não é? A gente já viu casos assim, né? A pessoa fala: "Nossa, eu posso fazer, posso tomar suplemento e não resolve". Por quê? Porque se esse ambiente digestivo não estiver preparado para ele absorver aquele nutriente, ele vai tudo para o xixi. Então, às vezes, a pessoa toma Noripurum, mas o xixi sai com aquele cheiro de ferro e ela realmente não absorveu nada, né? Então é isso. E lembrando que a digestão ela não é só a nível físico. Como a gente falou, então ela é a nível emocional. Então, quando a gente não digere adequadamente uma emoção, quando a gente não consegue digerir os pensamentos ou, né, fica aquele pensamento embotado, confuso, isso também gera doenças, né? nós estamos conversando com Camila Balbi, terapeuta Ayurveda, que está nos ensinando, nos ajudando a conviver com o nosso corpo físico, com o nosso corpo espiritual, para uma saúde melhor, já que esse foi o caminho que a levou do jornalismo
a essa terapia vencedora. Camila Bob, você acha que a alopatia química praticada exaustivamente no Ocidente está deixando as pessoas mais ainda doentes, intoxicadas e criando uma imensa massa de dependentes químicos? Eita, agora você me pôs no fogo, hein, Afonso? Olha, o que que eu penso, assim, o que que eu observo também, né? Como eu falei, o Ayurveda a gente trata sempre a causa do problema, né? E eu vejo hoje, eu considero a alopatia fundamental em assuntos assim cirúrgicos, em traumas, problemas mais graves de saúde. Mas eu vejo também que assim, a alopatia hoje ela é uma medicina sintomática, né? A pessoa ela, eu tô com uma dor de cabeça, toma uma Neosaldina. Mas às vezes aquela dor de cabeça ela é por causa do estômago. E aí na correria a pessoa ela também não se atenta para avaliar, né? E então é uma questão rápida e farmacoquímica, né? Que aí a gente tem duas indústrias aí muito fortes também por trás do nosso sistema de saúde, que é a indústria farmacêutica, né? E também a indústria alopática em si, porque hoje a saúde, assim, a alopatia ela quer tomar conta da saúde de todo mundo. E eu não vejo assim. Eu acho que a gente tem que procurar um médico alopático quando a gente está doente. E que a nossa saúde a gente que tem que tomar conta. E é diariamente. E é através dessas práticas. Né? Então eu vejo assim que acaba distanciando a pessoa das soluções necessárias, né? E principalmente a indústria farmacêutica. Então as pessoas elas já não confiam mais em algo que não seja o médico que fale, né? Eu vejo muita gente falar assim, não, eu tenho medo de tomar chá, porque, nossa, eu não sei o que que vem naquele chá. Mas se o médico prescreve um antibiótico, a pessoa compra até a mais e toma, e toma, e toma, sem se observar como um todo, né? Então eu vejo sim, Afonso, que existe esse agravante hoje, né, ali de estar realmente criando uma estrutura dependente dessa indústria farmacêutica, de estar ali. E nesse processo, as pessoas acabam se distanciando da natureza e das coisas naturais e das coisas saudáveis, e também da autorresponsabilidade. Porque se eu vou no médico cuidar da minha saúde, eu propriamente não preciso cuidar da minha saúde, quem precisa cuidar é o médico. Então eu vou lá, eu pego o meu remédio e eu volto para casa e vou continuar com os meus hábitos depreciativos. Eu vou continuar com refrigerante, eu vou continuar com várias coisas que eu sei que vão me fazer mal. Ontem eu estava fazendo uma consulta com uma moça de 32 anos e ela assim bem intoxicada, tentando melhorar os hábitos dela, mas ela come hambúrguer em todo o almoço. Todo o almoço dela, ela come Burger King, ela é viciada em hambúrguer. E aí, ela falou, Camila, eu passo mal toda vez, mas eu gosto de comer aquilo. Então, ela sabe que ela vai ter diarreia depois e que ela vai ter várias coisas gástricas depois, mas ela come. Então, também, tá vendo? Então, não, porque depois eu vou no médico e eu pego algum remédio, eu tomo um omeprazol, né? Então, isso também acaba distanciando a pessoa da autorresponsabilidade que ela tem de cuidar da saúde dela. Essas curas milagrosas, a pílula mágica do emagrecimento. Ai, né? Eu vi agora uma marca fazendo propaganda para um remédio de tosse, generalizando a tosse. Então, qualquer tosse, compra esse remédio agora. Então, assim, é uma coisa que distancia a pessoa e também não traz essa autorresponsabilidade de ela cuidar da saúde dela, né? Então, gente, pílula milagrosa não existe, cura milagrosa não existe. É a gente que tem que cuidar da nossa saúde a todo dia, a todo momento. Você vai escolher o livro que você vai ler, você está cuidando da sua saúde.
Você vai escolher o programa que você vai ver na televisão, você está cuidando da sua saúde, né? Você está escolhendo as pessoas com quem você vai conviver, você está se cuidando, tirando um tempo para você, a gente se cuida. Então é isso, assim, eu acho que o movimento é esse, é a gente se voltar mais para a gente. Deixa o médico para cuidar dessas coisas mais difíceis, né? E até assim as doenças crônicas, né? Dentro da alopatia, assim, a gente trata, no Ayurveda a gente trata muito as doenças crônicas, porque na alopatia não tem muito o que fazer, né? Assim, a pessoa convive com aquilo o resto da vida, assim. E no Ayurveda a gente tem mais métodos, a gente tem mais ferramentas para trazer mais qualidade de vida e para que a pessoa não fique tão dependente de farmacoquímicos, né? Desses remédios, que aí, não, aí você começa a tomar um remédio que faz mal para o estômago, aí depois você tem que tomar o remédio e o trem do estômago, aí depois vira uma bola de neve, né? Eu tive assim, até dentro da minha família, minha avó faleceu ano passado e ela tinha vários problemas de saúde, então no fim da vida dela, ela tomava 27 remédios por dia. Então, assim, é difícil, né? Porque é uma coisa que vai levando a outra. Ela tomava um para hipertensão que inchava o coração, aí depois tinha que ser um para desinchar. Então é isso, e vai afastando a pessoa, porque às vezes é só ela ir ali no quintal dela, correr a mão numa ervinha, faz um chazinho e o problema está resolvido. Mas não, ouço muito pessoas falarem, não, tenho medo de, sim, de tomar chá. Ai, não vou tomar chá. É, e é uma coisa que se distanciou, né? Camila, querida, antigamente, cerca de 30, 40 anos atrás, não existiam tantos casos de câncer e doenças degenerativas na sociedade brasileira. A que você atribui esse aumento explosivo dessas doenças hoje em dia, principalmente as doenças degenerativas que estão afetando até mesmo as pessoas mais jovens? Então, Afonso, isso aí é o mal do século, né? É o mal do século mesmo que vem afrontando. E aí, se a gente for observar dentro do Ayurveda, a gente fala muito sobre esses processos emocionais mesmo, né? Então, por exemplo, as doenças degenerativas, né, como Alzheimer, Parkinson, demência e outras mais, esclerose múltipla, né? Elas vêm aí de um quadro de agravo desse estilo de vida muito corrido e acelerado. Então, a pessoa, elas hoje, na nossa sociedade, é normal a pessoa falar, não, eu sou uma pessoa ansiosa, né? A pessoa às vezes já anda com ansiedade do lado dela, oi, meu nome é Camila, prazer, essa é a minha ansiedade, né? Porque assim, é normal, tipo, normalizei, né? Não, eu sou uma pessoa ansiosa mesmo, e a pessoa, então, ela começa a normalizar estados de saúde que não são adequados. Igual a menina que eu te falei ontem. Você acha que é normal você ter uma diarreia todos os dias e passar mal todos os dias e continuar fazendo isso, né? Qual que é a probabilidade dela ter um câncer comendo junk food todos os dias, né? Então, mas hoje vem muito dessa questão mental. Nós estamos muito adoecidos mentalmente, e principalmente por conta desse estilo de vida, bem também a questão operária, né? Eu vejo assim do meio corporativo, as pessoas estão cansadas, estão escravizadas, são salários assim que dificilmente você consegue manter uma família, mas você tem meta, você tem horário, você trabalha 8 horas por dia, você convive mais com o pessoal do trabalho do que com o pessoal da sua família. Então vem tudo isso, essa pressão, né? A gente tem que dar conta de pagar todas as contas, de criar os filhos. E esse agravo mental, essa falta de saúde mental, ela afeta muito, Afonso, mas muito mesmo nesses quadros de doenças degenerativas, né? Então, por exemplo, a gente tem que fazer o número 2, por exemplo, todos os dias. Mas aí a pessoa tem o intestino preso e ela vai
por anos a fio. Não, isso é normal. O meu funciona é assim mesmo. Ele vai gerando um acúmulo, um desequilíbrio tão grande que no final da vida, com certeza, ele vai ter um problema de doença degenerativa. A mesma coisa o câncer, porque o câncer, primeiro, que ele está muito ligado às questões emocionais de raiva, rancor, de mágoas profundas e também a má alimentação, né? Então, nessa correria, nesse estilo de vida, a gente às vezes preza por uma alimentação mais fácil, uma coisa que está ali, e não é o ideal, né? A gente tem que realmente observar o nosso poder de digerir o que a gente está comendo, fazer escolhas mais saudáveis a todo momento, né? O orar e vigiar da Bíblia é para isso, é tudo a todo momento. A gente tem que orar e vigiar, tudo a todo momento. Não tem uma regra, não é só orar e vigiar os pensamentos, não, é tudo. É alimentação, é estilo de vida, é isso, né? Trazer essa prática para o dia, né? Camila Balbi, os 3 piores alimentos. Vamos ficar nos 3. Os 3, dado o tempo que é curto, os 3 piores alimentos. Olha, eu colocaria o refrigerante, o pior alimento, assim, hoje, assim, que hoje é o mais consumido e é aí um dos que tem mais impacto na nossa saúde, né, como um todo, de doenças de acúmulo de gordura mesmo, né? Então vamos colocar o refrigerante, o açúcar refinado e a farinha branca industrializada, ultraprocessada, né? Ela também faz muito mal. Hoje, da maneira como a gente consome, né, assim, e da assiduidade e a maneira como ela é fabricada também. Pastel da feira pode? Se tiver com fome, se você for uma pessoa que digere bem, né, a fritura. Tem muita gente que faz até que usam óleos especiais, né? Por exemplo, um óleo de algodão, que ele é mais sequinho. Então, também, Afonso, no Ayurveda nada é discriminatório. De falar, não, isso aqui não pode comer. Mas é de você ter. A gente tem um outro ditado no Ayurveda que fala assim: nem tudo é bom para todo mundo o tempo todo. E talvez o que é bom para mim não é bom para você. E talvez o que é bom para mim agora não é bom para mim daqui a pouco mais. Mas digamos assim agora, de modo geral, os 3 melhores alimentos. Olha, o primeiro alimento, assim, né, que a gente nem sagrado, né? Não sei nem se entra nessa lista de 3 primeiros, mas o leite materno ele é um alimento mais completo e sagrado, né? A água de coco também, o coco e a água de coco são 2 alimentos assim que são muito poderosos, que a gente tem que introduzir, né, na nossa vida, na nossa rotina como um todo, assim. E um terceiro alimento, porque são tantos, né, assim, mas frutas em geral, pode ser, assim, a gente ter um hábito ali de introduzir as frutas, de trazer. E no Ayurveda sabe que a gente cozinha muito as frutas, né? A gente faz mais frutas cozidas e com as especiarias, né? Camila, você precisa voltar porque as perguntas tá abarrotado de perguntas aqui o e-mail e algumas que eu imprimi aqui. Mas olha, nós vamos chegando ao final do nosso programa com Camila Balbi, terapeuta Ayurveda, que está respondendo questões aí importantíssimas que envolvem o poder do pensamento, as escolhas do pensamento, o corpo físico e espiritual, questões aí que têm muito a ver com a nossa saúde que nós precisamos considerar. Eu quero agradecer no programa de hoje, além de agradecer a Camila, agradecer na programação de hoje a produção sempre trabalhadores voluntários aqui, Fábio Bettinassi, diretamente de Araxá, Minas Gerais, e Alex Monteiro, diretamente do Bom Retiro, aqui de São Paulo. No apoio à produção, Regina Prata, na divulgação, Silvana Zandomeni,
Nos trabalhos técnicos, Jefferson Carvalho e Rogério Palma. Na edição, Edi Pontes. Na supervisão, Júlio Sena. Para terminar, que o tempinho já está indo embora, escoando aí pelas nossas mãos, dirija-se a todos aqueles que estão aí com a vida conturbada, se alimentando mal, pensando mal, enfim, dirija-se a todos aqueles que, como nós, estamos assistindo o programa Conviver, na esperança de sair daqui convivendo melhor com aquilo que faz bem para o corpo e para a alma. Camila Balbi. Então é isso, né, gente? Vou deixar essa dica para vocês, essa mensagem aí, né? Hoje a gente vive nessa sociedade acelerada, nós temos responsabilidades, afazeres, metas, prazos, e a gente precisa priorizar a pessoa que está fazendo tudo isso. Então a gente não tem que priorizar as tarefas. Se priorize você em primeiro lugar. Você que vai fazer as tarefas, então você precisa estar bem para realizar essas tarefas. E o que é estar bem? Investe no seu autocuidado, investe em ter momentos de você com você mesmo, sem o celular, longe de qualquer barulho, que seja 10 minutos, que seja 15 minutos, meia hora do seu dia inteiro, de 24 horas, mas que você dedique para você, para fazer uma meditação, para observar como está o seu corpo, para observar como está a sua saúde diariamente. É um tempinho que você vai dedicar a estar com você. Parece uma coisa tão simples, né? Mas vai te ajudar tanto na sua rotina, no seu bem-estar, te trazer mais presente, te dar mais foco, mais concentração no seu dia a dia e te prepara para todas essas tarefas que não são poucas hoje em dia, né? E tem uma coisa também, Camila, você está em Araxá, nessa estância hidromineral, ajuda bastante na saúde. Ajuda bastante, né, Afonso? Aqui a gente tem... E o Ayurveda é tudo quentinho, né? A gente fala que é tudo... As massagens são com óleos mornos, tudo morninho. Então, aqui a estância aqui de Araxá, ela é especial para isso, assim, né? Tudo banhos quentes, aguinha radioativa, ajuda bastante, com certeza. Nosso agradecimento, Camila, você é simpática, cativante e excelente comunicadora. Não é à toa que teve 15 anos de jornalismo. Faltou a nota para o entrevistador, mas é melhor dar. Nota 10, nota 10. Para os amigos, tudo. Nosso muito obrigado, Camila, querida. A sua despedida. Obrigada, então, Afonso. É um prazer estar aqui com vocês, passar um pouquinho do que eu conheço, ser canal dessa medicina maravilhosa, esse sistema de saúde que eu acredito tanto, que mudou tanto a minha vida, da minha família. Então é isso, e é uma honra estar com vocês e eu volto sempre que você me chamar, hein? Muito bem. A entrevista de hoje foi gravada e, portanto, não tivemos intervenções diretas dos telespectadores e ouvintes, mas nós recebemos as perguntas, a própria indicação para que a Camila estivesse aqui tratando dessas questões ayurvédicas, foi por intermédio do nosso e-mail, afonsomoreirajunior@gmail.com. Mande um e-mail sugerindo quem você gostaria de estar aqui, critique, faça sugestões. Você gostou da Camila? Pede para ela voltar. Nós vamos receber o seu pedido e, na medida das agendas aí, da agenda da Camila, nós vamos procurar atender a todos. Eu sou paz, eu sou luz, eu sou saúde. Agradeço a todos aqueles que estão ligados na Rádio Boa Nova, na Rede Boa Nova de Rádio, na TV Mundo Maior, emissoras da Fundação Espírita André Luiz e também no nosso portal mundomaior.com.br. Até a próxima oportunidade. Você acompanhou Programa Conviver.